Olá, eu sou Nicole e vou apresentar o vídeo sobre desenvolvimento humano embrionário, parte 1. O início do desenvolvimento embrionário se dá na primeira semana, com a clivagem. O que é a clivagem? Então, quando acontece a fecundação, é formado o zigoto. Esse zigoto passa por uma sequência de mitoses sucessivas, que faz com que as células vão se multiplicando. Quando as células atingirem 8 células, elas passam a ter um desenvolvimento que ele deixa de ser igual, onde o polo vegetal e o polo animal eles não se dividem mais de uma forma igual. Quando chega com 16 células, acontece que esse embrião passa então a ser chamado de mórula. Então a gente tem um estágio de mórula. Nesse estágio acontece uma compactação e quando o embrião ele chega na cavidade uterina, ele é chamado de blastocisto. Esse blastocisto tem uma blastocele. Ainda falando sobre o desenvolvimento do embrião na primeira semana, eu trouxe uma imagem tirada de um microscópio para a gente conseguir ver como é que acontece. Então, inicia com o ócito, na imagem A, então a gente tem a evolução do que vai acontecendo. A gente inicia com o ócito, aí tem um embrião de 2 células, aí passa o estágio de mórula com 16 células, aí tem o estágio de mórula compactada, aí tem um blastocisto, que dá para identificar a blastocele, e aí depois vai ter aí que é o blastocisto sofrendo watching. A gente vai, no próximo slide, a gente vai ver o que é o watching. Na primeira semana, a gente tem a diferenciação da mórula em blastocisto. O blastocisto, ele é um conjunto de células onde acontece o início da compactação. Quando a célula está no estágio de mórula, entra o líquido uterino e faz com que a célula ela sofra uma reorganização. Essa reorganização dá origem do blastocisto, onde as células são organizadas dessa forma, onde tem o trofoblasto, que são as células mais achatadas e alongadas, que fazem, que contornam o blastocisto, que é chamado de trofoblasto, a blastocele, que é a parte do meio, onde é esse espaço aqui, a parte do meio, onde tem um líquido, e embrioblastos são os conjuntos de células que se formaram no polo do blastocisto. E aqui dá o início da implantação. Na segunda semana dá o início da implantação. O que é implantação? O blastocisto, para ele se desenvolver, ele tem que estar junto à parede do endométrio. Então, acontece a implantação, que é quando o blastocisto ele sai da zona pelúcida e ele tem que se desenvolver na parede do útero. Acontece assim, o blastocisto, ele se junta à parede do útero, né? Ele se une à parede do útero e acontece com que há uma diferenciação das células. As células que estão coladas na parede do útero, elas passam a ser chamadas de sinciotrofoblastos. As células que não são as que estão coladas na parede do útero, ou seja, as demais, elas são o citotrofoblasto. Esse sincitotrofoblasto, ele tem uma função muito importante, porque ele faz com que haja uma secreção do hormônio HCG, e a quantidade de sincitotrofoblasto ao longo do desenvolvimento embrionário vai aumentando. Faz com que também aumente a quantidade do hormônio HCG, que é um hormônio muito importante e é conhecido como hormônio da gravidez, porque ele é produzido pelas mulheres, ou de qualquer forma, é produzido quando tu está grávida. Eu vou explicar melhor como acontecem essas diferenciações celulares. A diferenciação celular do trofoblasto acontece assim. O trofoblasto é as células que ficam em volta, né, do blastocisto. Quando o blastocisto ele se adere à parede do endométrio, quando ela tem que se aderir para desenvolver, as células que ficam aderidas na parede, tipo, aqui está em contato com a parede do endométrio, ela passa a ser chamada de sincitotrofoblasto. E elas passam a ser chamadas de sincitotrofoblasto. E elas vão ter um papel muito importante, porque elas vão fazer com que possa acontecer o desenvolvimento, porque ela vai dar a união do blastocisto com o endométrio. Já as células do citotrofoblasto
vão ser as demais células que não estão coladas na parede do endométrio. Já as células do embrioblasto, elas vão ser diferenciadas em células do epiblasto, que é a parte que está em azul, e a célula do hipoblasto, que é a parte que está em amarelo. É importante falar também que nessa questão de que houve diferenciação, movimento celular, aqui foi criada uma cavidade amniótica e aqui foi criada a cavidade vitelínica, que essas duas cavidades vão dar origem a outras estruturas depois. Aqui a gente tem a foto tirada do livro e a gente consegue ver que na segunda semana o embrião é constituído por epiblasto, que é essa parte aqui que eu tinha falado, que é a parte azul, e o hipoblasto, que é o Hzinho, que é a parte que tá aqui em vermelhinho. Aqui, em vermelhinho. As células do hipoblasto, elas migram e revestem a blastocélula, como eu havia falado, já originando o endodermo extraembrionário do saco vitalínico, que vai dar origem ao saco vitalínico. Como eu tinha falado no slide anterior, quando acontece essa diferenciação e aquela cavidade ali no meio ia dar origem a outra parte. Então, essa cavidade deu origem ao saco vitalínico. Já as células do epiblasto originam ao ectoderma extraembrionário e do saco amniótico, que vai ser a cavidade anterior que eu havia falado, era essa cavidade que vai dar origem ao saco amniótico. Já a cavidade maior vai dar origem ao saco vitalínico. Então, as células do citotrofoblasto é depositadas no retículo extraembrionário. E aqui tá as células do citotrofoblastos, que é essas células aqui, ó. Como eu havia falado, elas vão aumentando conforme o desenvolvimento. Esses pontinhos aqui, que são espaços, eles são muito importantes porque eles vão ser com que eles vão entrar o sangue da mãe. E esse sangue da mãe, eles vão estourar. E esse sangue vai ser o alimento... Não vai ser o sangue, vai estourar. Mas enfim, as cavidades, ela vai romper as cavidades. E aí vai ter com que esse sangue da mãe que entrou ali vai nutrir o bebê enquanto ele não tem vasos sanguíneos. Porque o sangue vai ter nutrientes e oxigênios e vai servir para nutrir o bebê durante um tempo, enquanto ele ainda não pode. Quando ainda ele não pode se nutrir porque ele ainda não tem vasos sanguíneos. Quando a gente já soube como aconteceu essa parte inicial e essa início da gestação, a gente pode ver os métodos de controle de natalidades interceptivos. Então a gente tem dois, a pílula do dia seguinte e o DIU. A pílula do dia seguinte, ela dá, quando a gente injeta, tem que ser até 72 horas após a relação sexual, ela tem uma alta dose de estrógeno. Isso faz com que haja descamação da endotélio. A gente acabou de ver que pro embrião se formar e acontecer o desenvolvimento da gestação e formar o feto, o blastocisto, ele tem que se unir à endoderme. Tem que se unir à endoderme, não, ao endométrio, desculpa. Então, quando acontece essa descamação do endométrio, automaticamente é impossível com que haja formação do feto depois no futuro. Só que, claro que a gente sabe que não tem 100% de eficácia, porque às vezes não faz com que haja total descamação e ainda possa ter e um embrião ainda possa se fixar na parede do endométrio, mesmo com a escamação parcial ou quando não acontece, né, quando falha o comprimido. Então, o DIU, ele é um dispositivo intrauterino e ele é inserido pelo médico no colo no útero e ela irrita a mucosa do útero e também impede que haja a implantação. Na segunda semana, a gente tem também a placentação. E aí, o endométrio, ele é dividido em três. Ele é dividido em três partes decíduas. É a decídua basal, que está entre o embrião e o miométrio. A decídua capsular, que está entre o embrião e a luz do útero. E a decídua parental é o restante da decídua. A placenta. Ela é formada pelo decídua basal e pelo córeo viloso. E ela tem esse formato, e ela tem um componente materno e outro fetal. Ela tem um formato discoide, exatamente porque a gente estava falando, que ela tem pelo córeo viloso. Aí aqui eu trouxe uma foto que dá pra ver certinho. Ó,
o córtex retardinal do útero do gravidício de 4 e 9 semanas. A descida basal, onde a gente vê a descida basal tá em vermelho na imagem. E a gente vê o saco vitelínico, onde eu já tinha falado pra vocês que o saco vitelínico é essa parte aqui, ó, saco vitelínico. O córon viloso, que está marcado. Córon viloso está aqui, perto da descida basal. E o córon liso, que tá essa parte toda aqui em volta. A barreira placentária. Então, a placenta ela é composta por várias vilosidades coriônicas que separam o sangue materno do fetal. Aqui a gente tem uma fotografia de uma placenta humana. E aí dá pra ver que ela realmente, como comprova, né, o formato que a gente tinha acabado, que é o formato único. E aqui temos que a superfície da placentária é grande e se dá pelas microvilosidades do sinciotrofoblasto, que facilita o transporte de substâncias, a difusão do simples e do transporte de ativos de nutriente e de todas as coisas que vão ser necessárias para nutrir o feto. A gente estudando como acontece nesse processo de fecundação, enfim, de formação e desenvolvimento, é importante e legal saber como acontece a formação de gêmeos. Existem 2 tipos de gêmeos, o monozigoto e o dizigoto. Os monozigotos, eles são tão parecidos, e todo mundo vê que eles são iguais, porque eles possuem o mesmo zigoto. Eles são originados do mesmo zigoto, só tem a separação do blastômeros. Já os dizigotos, eles possuem zigotos diferentes, mas ambos possuem os seus sacos, seus sacos amnióticos, sacos cônicos e, consequentemente, suas placentas separadas, né? Mas as placentas, às vezes, elas podem ser fusionadas e, às vezes, podem acontecer aqueles casos também de os bebês não serem grudados. É porque a placenta se fusionou. Na 3ª semana, acontece a diferenciação do mesoderma. E é quando surgem 2 novas membranas no epiplasto, a placa pré-cordal e a membrana cloacal. A placa pré-cordal, ela marca onde vai ser a região do encéfalo. Já a membrana cloacal, ela marca onde vai ser a região do ânus. E acontece a formação da linha primitiva, que é quando o epiblasto ele acontece uma produção de células do epiblasto em direção da membrana cloacal da placa pré-cordal e vai acontecendo uma formação de uma linha primitiva. Quando ele chega a um determinado ponto, é onde para e começa a invaginação. Nesse ponto onde para, é onde dá origem ao nó primitivo. A gente consegue identificar aqui linha primitiva, ó, dá origem à linha primitiva. Aí a linha primitiva consegue andar, tá? Aqui tá a placa pré-cordal e aí tá aqui a linha primitiva em direção à placa pré-cordal. E aí vai acontecer com que vai dar origem a um nó primitivo. Quando essas células estão indo em direção à linha primitiva, faz com que ela faz uma invaginação para baixo em direção ao hipoblasto e vai criar um espaço onde vai dar origem ao suco primitivo. Um grande evento da 3ª semana do desenvolvimento embrionário é a gastrulação. O que é? É o processo que origina as 3 camadas germinativas. Antes, então, o ser humano, né, o feto, ele era diblástico, onde as 2 camadas que ele possuía eram o hipoblasto e o epiblasto. O disco embrionário, então, ele passa a ser triblástico, trilaminar. Só que agora tem o enoderma, o mesoderma e o ectoderma. Como acontece isso? O epiblasto, que estava indo da invaginação, que eu estava falando no slide passado, que estava acontecendo, a direção das células do epiblasto, da parte da cloacal até o nó primitivo, acontece uma invaginação. Essas células da invaginação, que o epiblasto vai fazer a invaginação, elas vão pegar as células do epiblasto e elas vão substituir as células do hipoblasto. As células que estavam vindo do epiblasto, da invaginação, elas vão
elas vão substituir as células do epiblasto, então elas vão descer e substituir as células do epiblasto. No momento que elas substituem a célula do epiblasto, elas passam a ser o nosso endoderma. As células, quando ela faz isso entre as células do atual endoderma, forma-se uma cavidade. Essa cavidade de células vai ser um mesoderma, que está entre essa aqui. As células do epiblasto que restaram, que não foram em direção ao epiblasto, elas então passam a ser o ectoderma. Tá. A notocorda e a neurulação. Então, a notocorda e a neurulação, ela é marcada pela formação do tubo neural da notocorda. A notocorda, ela é formada no mesoderma. E ela acontece exatamente abaixo do nó primitivo. Então, as células vão se direcionando, vai acontecer bem exatamente a nó abaixo do nó primitivo. E as células vão atingir até chegar à placa pré-cordal, que é onde eu tinha falado que acontecia a formação do encéfalo. E aí, quando chega nessa parte, é formada, então, a notocorda. Só que quando acontece esse processo, tem uma parte da epiderme, quando vai se unir, ela precisa ser eliminada. Porque ela precisa ser eliminada, porque quando ela vai se unir, ela não vai fazer parte da notocorda. Então, ela precisa que aconteça uma apoptose da endoderma antes que forme a notocorda, para não ser formada pelo endoderma. E sim, ela é formada no mesoderma, como eu acabei de falar. Sobre a neurulação. Então, olha só. Essa parte aqui, a gente tá vendo aqui, ó. Essa parte aqui, tá? Ela vai acontecer assim, ó. Essa parte, ela é o ectoderme. Aqui, essa parte aqui, ela é o ectoderme e ela tá acima da notocorda. Vai acontecer uma invaginação. E aí vai fazer uma invaginação assim. Essas partes que são mais altas, elas vão ser chamadas de pregas neurais. Já a parte mais baixa, ela é chamada essas partes da depressão, elas são chamadas de sulco neural. As pregas neurais, elas vão pegar e vão se invaginar e elas vão dar origem ao tubo neural. O tubo neural, ele vai ser exatamente formado pela essa invaginação e junção exatamente acima da notocorda. E para a gente entender essa imagem, a gente tem que entender que aqui é a imagem assim, tá? Para a gente entender isso daqui, foi feito um corte para mostrar a imagem assim. Então, isso aqui, essas duas imagens, elas estão representando a mesma coisa, só que em ângulos diferentes. Pra gente entender, a gente tem que ver nesse ângulo. Então, a formação da placa neural dá origem ao tubo neural. E o mesoderma, ele é diferenciado em paraxial, que é o próximo da notocorda. A gente consegue ver isso aqui. Mesoderma intermedial e lateral. E os somitos são essas estruturas aqui, do lado da notocorda. Ele vai dar origem a músculos, vértebras e costelas. A gente consegue ver aqui, ó, aqui, ó, mesoderma intermediário, essa parte aqui. Mesoderma lateral, esta parte aqui. E aí tá ectoderma embrionário, o âmnion aqui. O principal evento da quarta semana é o dobramento embrionário. É quando o embrião ele se organiza em forma de cilindro. E é como a gente mais vê aprende no ensino médio, aquela clássica imagem dele em cilindro, onde ele é todo envolto pela cavidade amniótica. Por que serve a cavidade amniótica? Ela protege o embrião de choques térmicos e ela dá proteção, né, para o embrião. Aí a gente consegue ver nessa imagem, e outras coisas que são importantes na quarta semana é as pregas embrionárias, que são as pregas cefálicas, e a caudal.
havia falado, nós, seres humanos, nós somos triblásticos. Nós possuímos ectoderma, mesoderma e endoderma. Cada parte, cada tecido, né, o endoderma, mesoderma e endoderma, eles dão origens a estruturas, a órgãos e estruturas diferentes do nosso corpo. Aqui a gente tem um esquema de cor que mostra que o ectoderma compõe o revestimento epitelial, o epitélio da cavidade oral e anal, glândulas salivares, esmaltes dentários, sistema nervoso, órgãos de sentido, a medula adrenal, o meato aditivo, externo, epitélio da uretra masculina. Já o mesoderma dá origem ao conjuntivo, tecido conjuntivo, muscular, sistema urinário e reprodutor, endotélio e mesotélio. O endoderma dá origem a revestimentos epiteliais internos, anexos do trato digestório, glândulas do sistema respiratório, tuba aditiva, a cavidade timpânica, o epitélio de tonsinas palatinas, células epiteliais reticulares do timo, que é do ouvido, e a tireoide e a paratireoide. Essas são as bibliografias utilizadas. Eu usei dois vídeos em que eu aprendi o conteúdo também, e fontes como livro e aula de embriologia. E muito obrigada pela aula. Eu sou a Prof. Nicole.